Oi, marujos! Se segurem aí que a gente vai embarcar numa aventura daquelas. A gente vai relembrar hoje um dos meus jogos favoritos sobre o tema de piratas. E também que pra mim considero uma experiência única. E eu quero que vocês, se um dia vocês tiverem a oportunidade de jogar esse game, também se sintam assim com essa experiência. Soltem as suas âncoras, ajustem as suas velas, que hoje a gente vai falar de Sea of Thieves. Eu sou a Estrela, sejam bem-vindos ao Estrela Verso, um canal sobre filmes, jogos, toda a cultura geek em geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo e vamos lá. Bom, mas antes de zarpar na aventura de Sea of Thieves, eu não poderia deixar de relembrar lá o meu passado, quando eu tive meu primeiro contato com um dos jogos de piratas, aonde surgiu um pouco assim de uma paixão pelo esse tema e esse conteúdo em geral. Então, a estrelinha do passado vai estar contando para vocês a primeira experiência que ela teve com esse tema de jogos. Provavelmente eu não sou a única que tive contato com esse tema lá nos tempos passados, no jogo de PS2, que também tem um nome de mesmo filme, que o filme tem o mesmo nome, que é Piratas do Caribe no Fim do Mundo, lançado em 2007. Talvez não seja tão antigo assim, né? Porque 2007 tá quase aí, ou não, né? Porque a gente já tá em 2025. Tá bom. Mas também não é tão antigo assim, né? Anos 2000. O Fim do Mundo foi lançado em 2007 pela Eurocom e publicado pela Disney Interactive Studios. O que eu mais curtia nesse jogo era que você podia ter uma exploração muito gigantesca. E também você podia jogar com os três personagens, que são os personagens do filme, que é o Jack Sparrow, o Will Turner e a Elizabeth Swann. Além de juntar toda a ação com a exploração, você podia fazer missões, resolver puzzles e o mais importante de tudo, que é procurar tesouros. O que tornava cada personagem único é que você podia fazer estratégias com eles. Aliás, cada um tinha um tipo de habilidade na hora do combate, sendo possível você alternar jogando ou com a Elizabeth, ou com o Jack, ou com o Will, fazendo estratégias assim de combate e de lutas para destruir os inimigos. Movimentos fluidos, combos estilosos, também o famoso Quick Time Events, que naquela época estava muito em alta, né? Apesar de eu não gostar muito, de eu sentir muita raiva, porque eu joguei Resident Evil 6 e eu sei o quanto isso é chato na maioria das vezes, você tá lá passando a sua cutscene e acaba vindo o Quick Time Events. A maioria das pessoas, quando tá passando cutscene, quer ficar relaxada, vai comer alguma coisa, esperar, ou até mesmo pular a cena, e você acaba dando de cara com o Quick Time Events, e você precisa fazer, né, porque na maioria das vezes eles não te dão outra chance, que é você apertar o botão ali que eles pedem. Isso vai garantir que você sobreviva e continue o jogo, ou que você morra e tenha que fazer essa fase novamente. Por ser um jogo de PS2, os gráficos ainda em si são muito bons pela época, né? Lá em 2007 a gente não tinha tanta tecnologia de programação de jogos igual a gente tem hoje em dia. Porém, eu digo que alguns jogos de PS2 ainda assim são muito melhores do que muitos jogos que a gente tem na atualidade. O que eu fico mais impressionada com quando eles pegam algum filme e transmite para os jogos é todo aquele universo. O universo dos Piratas do Caribe é um universo muito vasto, porque tem muitas ilhas, tem muitas cidades, aonde pode ser explorado. É a mesma coisa quando a gente joga Hogwarts Legacy, né? E quando a gente assiste os filmes de Harry Potter ou quando a gente lê os livros, a gente consegue imaginar aquele universo, mas a gente não consegue entrar dentro dele. Então, é muito interessante. Eles pegam a cidade de Singapura, o navio do Pérola Negra, e consegue cada detalhe e a gente pode observar todo aquele ambiente, não do mesmo jeito que a gente poderia observar assistindo os filmes. Por isso que eu amo quando eles fazem bem detalhadinho e bem certinho. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de exploração, então eu gosto de ver cada pedacinho e como foi feito cada pedacinho. Realmente. Mas claro, como alguns jogos da época, nem tudo era perfeito, igual a gente tem hoje em dia também. Tinha alguns bugs, problemas de câmera que a gente enfrentou durante bastante tempo, esse tipo de problema de câmera. Tá, mas dito isso, falar da minha primeira experiência que eu tive com os jogos de pirata, eu quero falar sobre a minha segunda experiência, que foi uma das melhores que eu já tive e que também é uma dica de jogo para vocês estarem jogando com amigos ou até mesmo sozinho
Mas o mais interessante é você juntar, fazer uma tripulação e ir a caminho da sua aventura. Sea of Thieves não é um jogo muito antigo, é um jogo mais recente, é um jogo de 2018. Ele foi produzido pela Rare, né, e distribuído pela Xbox Games Studios. E pra mim, eu poderia simplificar como uma verdadeira carta de amor pra pirataria. Um universo muito gigantesco. Então você tem uma liberdade de poder estar zarpando, poder andar naquele universo todo. A gameplay de Sea of Thieves é toda sobre uma experiência compartilhada. É uma experiência compartilhada entre amigos. Porque você e sua tripulação vão ter que trabalhar juntos para poder navegar o navio, lutar contra monstros, resolver enigmas e, como eu sempre falo, o principal de todos, roubar tesouros. Comunicação nesse jogo é a chave para o sucesso. Porque você precisa ter uma boa comunicação em equipe quando for fazer algum tipo de ataque a navios inimigos, ou até mesmo quando você for navegar em mar aberto, porque você vai enfrentar muitos outros problemas que eu vou conversar com vocês ao longo desse vídeo. Um dos pontos mais altos desse jogo é a imprevisibilidade. Em um momento você tá ali calmo, né, com seus amigos, em águas calmas, e de repente pode vir um turbilhão de emoções. Você pode ser atacado por um navio pirata ou até mesmo pelo famoso Kraken. Isso mesmo, a famosa criatura dos mares pode vir e pode te dar um susto. E se você estiver despreparado, você se lascou. Além disso tudo, Sea of Thieves é recheado de atividades e missões, desde caça aos tesouros, missões de comércio até batalhas épicas contra chefes. Há sempre algo novo para fazer, e o melhor de tudo é que você pode customizar seu pirata, o seu navio, com diversas skins e acessórios que você ganha ao completar missões e desafios. Apesar de todo esse charme, como qualquer um outro jogo que está em desenvolvimento, Sea of Thieves teve os seus problemas, né? Porque as pessoas no comecinho lá pra 2018, eu joguei esse jogo mais recentemente, eu joguei ele lá pra 2022, 2023. Então ele já era um jogo mais completo assim, depois de todos esses anos. Mas no seu lançamento ele enfrentou problemas porque as pessoas achavam que eles não tinham muito conteúdos em si. Eu acho que a maioria dos jogos hoje em dia, por mais que eles queiram, as pessoas querem vender, os programadores, as empresas, elas querem vender conteúdo. Então eles acabam fazendo um jogo ali cru e para a pessoa comprar, e com o tempo eles vão relançando, lançando coisas para que a gente possa gastar o nosso dinheiro. Eu não estou suportando mais. Atualmente a gente está enfrentando esse tipo de problema no mundo dos games. No começo, eu não vou ser hipócrita, eu não tinha gostado muito desse jogo, porque eu ainda não tinha conseguido identificar o que eu tinha que fazer, como eu tinha que jogar. Porque, como eu falei, o meu amigo já tinha jogado, eu acho que ele jogou lá no comecinho, então ele foi ensinando a gente como a gente poderia jogar. E é muito interessante quando você joga com alguém que já é veterano no jogo, ele consegue te explicar certinho o que você tem que fazer para você que é iniciante, porque na maioria das vezes você que é iniciante fica muito perdido ali naquele universo gigantesco sem saber o que fazer. Então você acaba procurando vídeos no YouTube ou pedindo dicas de outros jogadores. Pra mim, o que pegou no começo foi a jogabilidade, eu não entendia muito, até porque eu não tinha jogado um jogo parecido com esse. É como se fosse um jogo mais de sobrevivência, um jogo de sobrevivência a piratas, né? Então, pra mim, eu senti um pouco de dificuldade na jogabilidade no começo. Mas depois, com o tempo, a gente vai se adaptando e vai se apaixonando cada vez mais, né? A primeira coisa que a gente começou a dar muita risada no começo desse jogo foi na hora de criar o nosso personagem. Gente, esses personagens são muito diferentes um do outro. A forma que colocaram eles é uma forma muito caricata. Então, eles são muito engraçados. Sejam um que tem. Eles são descritos de uma forma bem grosseira em si. Eles são musculosos, eles têm as barrigas bem grandes. Você pode colocar cicatrizes neles, os cabelos são meio diferentes. Então, é muito mais caricato, um universo caricato em si. Por isso que é muito engraçado. A gente deu muita risada quando a gente foi escolher os nossos personagens, o quanto era um personagem muito diferente do outro. Quando você vai criar o seu personagem, o jogo oferece para você uma ferramenta que chama Infinity Pirate Generator, que é o jogo vai escolher o personagem para você. Então você espera já algo bem peculiar em si. Mas também é interessante que acaba gerando uma variedade de personagens. São cores bem vibrantes, acessórios que vai do tradicional para o extravagante. E também você pode colocar perna de pau, braço de gancho, né? O que a gente conhece hoje
sobre uma aparência de pirata, que o pirata usa aquele tapa-olho, aquele chapéu de pirata, anda com aquele pássaro, papagaio dele, né? Não sei. Tem aquela perna de pau, ou são sempre robustos, assim. Então, a imagem que a gente tem na cultura pop de um pirata, eles colocam bastante disso dentro do jogo deles. A expressão dos personagens também merece destaque. Mesmo sendo um jogo online, onde a interação entre jogadores é essencial, a Rare investiu bastante em animações faciais e corporais. Os personagens secundários desse jogo, né, que são onde a gente encontra eles nos postos avançados, que são os lugares, são a taverna, ou uma ilha, ou os próprios inimigos desses jogos, eles também são bem caricatos. Não só os nossos personagens, como os personagens antagonistas dos jogos, porque toda a atmosfera de Sea of Thieves é uma atmosfera bem leve, bem contagiante. Outra coisa que eu gosto bastante é que a jornada para você ir para uma missão ou para outra é tão importante quanto o destino final. A física da água e o comportamento das ondas são impressionantes, criando uma sensação realista de navegação. As viagens entre as missões são um momento de pura imersão. Como eu falei, você pode estar ali tranquilamente nadando sobre as águas, sobre o céu estrelado, ouvindo o som suave da água batendo no casco do navio. De repente, o clima pode mudar. Você pode se encontrar dentro de uma tempestade. Enquanto os raios cortam o céu, as ondas gigantescas tentam derrubar a sua tripulação. Como eu falei, há sempre a chance de você encontrar o terrível Kraken surgindo das profundezas dos mares, com aqueles tentáculos gigantes. Ou você também pode enfrentar o terrível Megalodon, que é um tubarão colossal que desafia até os mais fortes dos piratas. Não é só sobre isso, Sea of Thieves, que eu queria falar para vocês, que é muito interessante, que coloca em risco todos os seus amigos ali em si, quando a gente estava jogando e a gente tinha que enfrentar algum desafio no meio do caminho, todo mundo entrava em pânico, porque ou você começa a arrumar o seu navio, porque começa a ser destruído por ou navios inimigos, ou até mesmo pelo Kraken ou Megalodon, ou você começa a atirar no canhão, né, contra esses inimigos. Então, por isso que eu falo que vocês têm que estar em dia com as habilidades e com a comunicação, porque senão vocês vão perder tudo que vocês têm, vão ter que reiniciar a missão, vão ter que achar mais dinheiro para poder reformar o navio de vocês, porque vai estar tudo destruído. Por isso que arruma o navio, o outro tenta atirar no Kraken, o outro tenta dirigir o navio para se manter reto e chegar no destino para sair daquela confusão toda. Como eu falei, não é só o perigo que faz esse jogo ser interessante, são o quanto cada viagem ela é memorável. O verdadeiro significado de eu estar falando para vocês sobre esse jogo é sobre a camaradagem. Tem algo especial a cada momento que a gente sobe no mastro daquele navio com nossos amigos. E a gente simplesmente senta ali e fica admirando aquele horizonte. O sol ele vai se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Os momentos onde todos os personagens ficavam ali em silêncio, observando aquele horizonte, são memórias que vão muito além daquilo que você está jogando. São memórias que vai pra vida. E é isso que eu tô falando pra vocês agora. São memórias que ficaram em mim. Essas experiências são ainda mais enriquecidas pela atividade que você e sua tripulação podem realizar juntos. Vocês podem tocar instrumentos musicais e cantar histórias. Então, você se pega ali naquele momento onde está vocês e seus amigos, porque além de você conseguir ter todas as armas que você tem no jogo, você também consegue ter violão, vários outros equipamentos que, se vocês juntarem todos ali, conseguem reproduzir sons, fazer músicas, cantar essas músicas, contar histórias sobre aquilo que vocês vivenciaram naquele dia. Cantar músicas de marinheiros. Apesar que piratas são marinheiros, tem alguma coisa a ver? Porque, segundo a minha escola One Piece, piratas é uma coisa e marinheiro é outra, né? Seriam marujos? Eu acho que é isso.
E no final daquele dia, cheio de combate, cheio de navegação, tem outra coisa que vocês podem fazer e juntem todos os amigos e vão fazer isso. Não há nada melhor do que você levar toda a sua tripulação até uma taverna. E é lá que a diversão realmente começa. Você pode pegar a sua caneca de grog e brindar as vitórias ou as derrotas do seu dia. Ou até mesmo você ter desistido ali no meio de fazer alguma missão que seja difícil e só vai pra taverna brindar. À medida que esse álcool começa a fazer efeito nos seus personagens, tudo começa a ficar mais animado. A taverna é o lugar perfeito para vocês soltar risos e também aproveitar a companhia um do outro. Beber até não aguentar mais é uma das melhores tradições. Quando você começa a bebedeira, o seu personagem começa a andar meio cambalhota e começa a tropeçar um nos outros. E o mais divertido, aí começa a guerra, porque conforme o seu personagem começa a beber, você começa a vomitar. E o que melhor do que você vomitar um nos outros? Legal! Bem louco! Vira uma correria, todo mundo começa a beber, encher a cara e vomita no navio, e vomita no parceiro. Eu acho que isso foi o que mais eu soltei muitas risadas fazendo isso. Esses momentos não só tornam Sea of Thieves tão especial. Não é sobre completar missões, enfrentar monstros. É sobre as risadas, as brincadeiras e os laços que você forma com a sua tripulação. Cada sessão do jogo, ele termina de uma maneira diferente. Quando você vai jogar com seus amigos, quando a gente joga todos os dias, tem dias que a gente tem várias vitórias, que a gente fica muito feliz. Tem dias que a gente tem derrotas e fica muito triste, fica nervoso. Mas a melhor experiência é que você tem eles ali para jogar com você. Outra coisa que sempre me chama a atenção é como cada um de nós tem uma maneira diferente de jogar aquele jogo. Por mais que seja o mesmo jogo, cada pessoa vai jogar de uma forma diferente, porque nós somos diferentes um dos outros. Tem sempre aquele amigo que ele vai querer buscar as melhores missões, as missões que vão dar mais dinheiro para ele. Porque através dessas melhores missões, ele consegue completar elas e receber mais dinheiro. Receber um dinheiro para estar melhorando o navio depois. Ele é o que comanda as estratégias que a gente vai aplicar ao decorrer algo que a gente encontra no meio do caminho. Como eu havia falado, sempre vai pensar em como otimizar as nossas rotas para chegar mais rápido no nosso destino. Mas também é sempre o primeiro a entrar em pânico quando o nosso navio começa a entrar em destruição, até porque ele foi o que gastou mais tempo ali arrumando tudo e juntando as melhores peças e fazendo o navio ficar cada vez mais bonito. Por outro lado, tem aquele amigo que só quer batalhar, só quer achar algum inimigo a sua altura para poder lutar, porque ele quer se tornar o pirata mais forte. Ele é o guerreiro do nosso grupo. Para ele, a adrenalina de estar nas batalhas é o que torna o jogo mais vivo, mais vibrante, mais divertido. E bom, ali tá eu, o explorador do grupo. A minha curiosidade, ela vai me levar para lugares que até mesmo eu não imaginaria estar. Eu vou querer explorar cada centímetro das ilhas, descobrir se tem algum segredo escondido e além de tudo, poder admirar aquelas paisagens. Eu gosto de descer do navio quando não tem inimigos por perto, né? Quando não tem um megalodon pra me pegar. E descer numa ilha, cada ilha nova é uma pintura. Toda vez que uma pessoa curiosa que gosta de exploração, ela vai pintar um quadro, a gente sempre, pelo menos eu falo, que é uma tela em branca. E cada passo que eu dou, eu vou dando uma pincelada nova daquilo que eu tô vendo naquele ambiente. E essa combinação de personalidades torna cada sessão de Sea of Thieves uma verdadeira aventura. Cada um de nós contribui de uma forma única e juntos criamos histórias e memórias incríveis. E no final, é essa diversidade que faz a experiência ser tão rica e divertida. E vocês, marujos, como que tá a comunicação entre seus amigos? Como que tá a sua tripulação? Compartilhe aqui nos comentários histórias que vocês tiveram jogando esse jogo ou algum outro jogo parecido. Se vocês tiveram a mesma experiência que eu tive jogando ou até experiências diferentes. E assim a gente chega no final